de Deus. Quem quer ouvir a palavra de Deus, diga amém. Pastora Michele, por favor, vamos aplaudir o Senhor pela pastora Michele. Você quer fundo musical? Quem aguentar acompanhar, fica. Quem não aguentar, deixa o Renan e Samuel que estão sentados. Desafiou, hein? Não, porque eles estão em pé desde o início do culto, amor. Só cuidado com o volume, viu? Reduz bem o volume aí, bem baixinho. Tá bem? Porque tem irmãos que às vezes estão lá atrás, né? Para todo mundo poder ouvir direitinho, mas deixa Deus usar vocês aí também. Estenda suas mãos para cá. Qual que é o tema de hoje? Coloca o tema de hoje aí na tela para os irmãos verem. Olha o tema de hoje, que coisa extraordinária. Ó, vai aparecer aqui, ó. Olha aí. Mês de novembro, Isaías 55:12. Olha isso. Você já ouviu essa expressão aqui? As árvores que batem palmas? É bíblico isso? Olha o que Deus, olha o que nós vamos aprender hoje aqui. Estenda suas mãos. Eu oro, Senhor, pela tua filha. Usa a tua serva. Usa, Senhor. O Senhor ministrou ao coração dela uma palavra. E essa palavra vai alcançar o nosso coração nesta manhã. Nos instrui, Espírito Santo, através da tua serva, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Antes de eu entrar nas árvores que batem palmas, dentro do que o irmão Aldo ministrou aqui, só para entrar aqui um pouquinho, ele leu aqui em Gênesis capítulo 15, versículo 5, né? Dizendo que Deus levou Abraão para fora e disse para ele contar as estrelas. Se você olhar lá no versículo 12, diz assim: e pondo-se o sol. E pondo-se o sol. Se o sol se pôs, significa que escureceu. Se escureceu, significa que quando Deus falou com Abraão, era dia. Quem conta estrela de dia? Peraí, você não está entendendo. Deus chamou Abraão para contar estrela de dia. O sol não tinha posto, então era dia. Deus chamou Abraão para contar a estrela de dia. Ele chamou Abraão para enxergar algo que não era visível. Ele chamou Abraão a crer naquilo que ele não estava enxergando. De repente, Deus nessa manhã está te convidando a contar a estrela de dia. Você não está vendo, você não está enxergando, você não consegue ver, mas Deus está dizendo, está lá, conta. Você não está vendo nada, mas Deus está dizendo, está lá, conta, porque vai acontecer. É desse jeito que eu estou te mandando contar, porque vai acontecer. As estrelas estavam lá, Abraão não via, mas estavam lá. E Deus está te desafiando, creia naquilo que você não consegue enxergar no momento, porque vai acontecer em nome de Jesus. Deus está te chamando, conta estrela de dia, viu? Indo para o nosso texto, era só um detalhe. O nosso texto de hoje está no livro do profeta Isaías. Irmãos me perdoem, eu estou com a voz um pouquinho falha, mas vamos lá. Vocês vão ter que tolerar um pouquinho aí. Eu sei que é um pouquinho, às vezes, irritante, né? Mas vamos lá. Isaías, capítulo 55, versículo 12. Versículo 12. Diz assim o texto, olha, vamos ler juntos aqui. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Amém? Esse texto de hoje ele é muito especial. Achei interessante ontem a Paula falando que, por falar nisso, gente,
Todas as pessoas que têm ministrado aqui têm sido fantástico. Nós estamos aprendendo tanto. E é tão bom ver Deus usar pessoas e usar com autoridade, com graça. Todos que ministraram aqui foram palavras extraordinárias. Deus tem levantado pessoas. Ontem eu falei, meu Deus, só tocha pregando nessa campanha. Tá bom demais esse negócio, né? E aí eu até brinquei com o Lucas, que estava sentado do meu lado. Eu observei uma coisa, que todas as mulheres, principalmente as mulheres, que ministraram são coléricas, né? Todas. Acho que todas, pelo que eu observei. Aí eu falei, Lucas, essas coléricas, o que elas fazem com os pés nas costas, nós melancólicos e fleumáticos temos que correr muito atrás para poder fazer, né? Mas, gente, foi muito bom, muito bom. Glória a Deus por isso. Isaías, como a Paula falou ontem, ela falou que nós estávamos aprendendo sobre raízes, sobre frutos, sobre árvores, sobre florescer, mas que ontem seria diferente, né? Ontem seria sobre honra e sobre lagares e celeiros. Hoje não é nem sobre frutos, sobre árvores, sobre nada disso, nem sobre lagares e celeiros. Hoje nós vamos falar sobre o resultado de tudo isso. Sobre o resultado, a consequência de tudo que você aprendeu até aqui. Para que você entenda, antes da gente entrar no versículo exatamente, eu queria que você repetisse algo comigo. Eu estou rouca, eu preciso que vocês me ajudem a pregar hoje, tá, gente? Vocês vão me ajudar? Amém? Ai, credo! Vocês vão me ajudar? Amém? Eu queria que você repetisse comigo assim: hoje é dia de profetizar. Para ensaio ficou muito bom, mas se você vai profetizar crendo, ergue mais essa voz comigo. Vamos lá. Hoje é dia de profetizar. O livro do profeta Isaías, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte fala do juízo de Deus sobre o povo de Israel. Um povo que estava em desobediência, em idolatria, que estava se voltando muitas vezes contra Deus. E Deus já tinha determinado que haveria um juízo sobre aquele povo. Aquele povo seria levado cativo. Aquele povo estaria sob o domínio de uma outra nação. Deus já tinha decretado que esse juízo iria acontecer. E esse juízo vem através da palavra do profeta Jeremias. Muitos anos antes do juízo acontecer, o profeta Isaías, já tinha profetizado sobre esse juízo. É a primeira parte do livro. Na parte do meio, a partir do versículo 40 ao versículo 55, mais ou menos, as palavras que estão ali profetizadas e declaradas são palavras de esperança, porque o povo já estaria em cativo, já estaria em exílio, e esse período do livro, do meio, foi declarado como palavras de esperança. Olha, vocês foram levados para uma terra, mas há uma esperança, há uma palavra de bênção, de vitória, há uma palavra de retorno, há uma palavra de que essa história vai mudar. E a parte final do texto fala sobre a reconstrução, ou seja, eles foram levados de Jerusalém para a Babilônia, ficaram cativos, teve o período de profecia no cativeiro, que eram essas palavras de esperança, e depois o final do livro são palavras proféticas sobre a reconstrução na volta para Jerusalém, ou seja, vocês vão voltar, vocês vão estar em casa novamente, e haverá uma reconstrução. E o capítulo que nós lemos, que é o capítulo 55, ele está inserido justamente no meio do livro. É o último capítulo que traz palavras de esperança. Ele está justamente dizendo para o povo que estaria exilado, prisioneiro, escravizado, o povo que estaria longe da tua terra, longe da sua casa, longe da sua cultura, longe do seu
templo, que era tão importante para os judeus, frustrados, humilhados, tristes, angustiados, e é nesse cenário em que eles estão em Babilônia que surge esta palavra profética do capítulo 55 como uma palavra de esperança, como uma palavra de conforto, de consolo. Olha, vocês estão num momento difícil, vocês estão num momento de frustração, vocês estão num momento delicado, mas tem calma. Há uma palavra de esperança. E eu já quero começar te dizendo uma coisa nessa manhã. Eu não sei como foi o seu ano de 2025. Se no ano de 2025 você teve tristezas, se no ano de 2025 você teve frustração, se você teve desilusão, se você teve traição, o que foi que te frustrou no ano de 2025? Eu não sei, eu não conheço, mas eu quero te dizer uma coisa, eu estou aqui nessa manhã, como profeta Isaías, declarando e profetizando para você, que há uma palavra de esperança, há uma palavra de restituição, há uma palavra de consolo, há uma palavra de restauração, e eu profetizo sobre a sua vida nessa manhã. O capítulo de 55 de Isaías, ele é um resumo teológico das bases do evangelho cristão. Gente, leia o capítulo 55 todo em casa depois. É um capítulo que tem todas as bases do evangelho. É incrível, é lindo. O capítulo 55 de Isaías, ele trata da graça de Deus, porque ele fala assim, olha, quem tem sede, quem tem fome, vim comprai sem dinheiro. Quem é que compra sem dinheiro? Vinde a mim e comprai, quem tem sede, quem tem fome, vinde a mim e comprai sem dinheiro. Graça de Deus. Você não pode comprar nada, você não pode pagar nada, mas o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário já pagou tudo para nós, gente. Oh, glória! Capítulo 55 de Isaías trata da graça, trata do perdão, trata de arrependimento, trata de salvação, trata de restauração, trata de escatologia, trata da volta, do nosso regresso para casa. Então, esse capítulo, ele é uma miniatura teológica, eu costumo dizer, né? Tudo da nossa base fé cristã está constada nesse capítulo 55. E por que eu estou te contando tudo isso? Vamos lá. Ao ler o versículo 12, coloca de novo aqui para mim, por favor. Ao ler o versículo 12, a gente lê assim, da seguinte forma. Porque com alegria saireis. De onde? E em paz sereis guiados. Para onde? Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Se eu não te explico, você não compreende. Se eu não trago para você, você não vai conseguir entender. O versículo 12, ele é uma expressão de alegria. Quem está comigo, diga amém. É uma expressão de alegria. Mas não é uma expressão de alegria qualquer. É uma expressão de alegria exagerada. É uma expressão de alegria exagerada, extravagante. Alguém já viu um coral de monte cantando? Ninguém? Alguém já viu árvores batendo palmas? Ninguém. É uma expressão exagerada de alegria. É o versículo 12. E aí, o profeta usa essa metáfora, essa comparação dos montes cantando e árvores batendo palmas, para ele poder dizer que sobre aquele povo que estava exilado, prisioneiro, triste, frustrado, haveria uma restituição tão
grande, haveria uma restauração tão grande, que a alegria que aquele povo ia sentir não era uma alegria qualquer, era uma alegria exagerada, era uma alegria transbordante. E como profeta Isaías, eu quero profetizar que no ano de 2026 haverá uma alegria exagerada sobre a sua vida, haverá uma alegria transbordante, uma alegria excepcional sobre a sua vida. É o resultado. Mas antes de entendermos mais um pouco sobre essa alegria, eu queria decorrer com vocês alguns dos versículos anteriores. Não vou ler todo o capítulo, não vamos fazer todo o capítulo, porque ele é grande, e não conseguiríamos fazer todos os versículos. Mas eu gostaria de acompanhar com vocês a partir do versículo 6. Versículo 6 diz assim, olha: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Esse texto nos deixa muito claro que o tempo de buscar a Deus é hoje. Que o tempo de buscar a Deus é agora. A palavra enquanto é uma conjunção de tempo. E essa conjunção de tempo, a própria Bíblia completa ela dizendo enquanto se pode achar. Se diz enquanto se pode achar, significa que em algum momento não vai achar. Se diz enquanto ele está perto, significa que em algum momento ele não vai estar perto. Que isso, pastor? Isso é heresia, não é Bíblia. Que isso, pastor? A senhora está dizendo que em algum momento Deus não vai estar perto? Pastora, isso não é certo. A Bíblia está dizendo: buscai-o enquanto se pode achar, invocai enquanto ele está perto. Hoje nós cantamos aqui, né? Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. É isso mesmo, é o tempo de buscar. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Nós estamos debaixo de um tempo. Foi aberta uma janela. Nós estamos debaixo de um tempo maravilhoso, inaugurado por Jesus Cristo, chamado graça. Deixa eu te dar uma notícia. Essa graça não vai durar a vida inteira. Essa graça é um período de tempo, de tratamento de Deus para com os gentios. Quem são os gentios? Somos nós. Deus tem um tipo de tratamento para os judeus e um tratamento para os gentios, que somos nós. Nós somos alcançados pela janela, pela porta da graça, pelo período da graça. Mas deixa eu te falar, essa graça não vai durar a vida inteira. Esse período vai acabar. O tempo de buscar, o tempo de invocar, o tempo de estar perto de Deus é hoje, é agora. Pastora, quando que acaba esse tempo? Eu não sei, mas tem duas maneiras dele acabar. Ou quando o Senhor Jesus voltar, ou quando a sua senha for chamada. Se Deus te chama hoje, o seu tempo da graça acabou. Se Jesus volta hoje, o nosso tempo acabou. E agora? Agora não há o que fazer, acabou. Por isso o texto é muito claro: buscai-o enquanto se pode achar. Deixa eu te dar um conselho nessa manhã. Não espere mais para buscar a presença de Deus. Não espere mais para invocar a presença de Deus. O nosso tempo é hoje. O nosso tempo é agora. Não deixe passar a sua oportunidade. É um risco muito grande que você corre em não buscar a face de Deus. A graça não vai durar a vida inteira. E aí, quando essa
graça acabar, quando você não tiver mais essa oportunidade, o que é que você vai fazer? Nós vemos Jesus contando do Lázaro e rico, e ele lá atormentado, querendo um socorro, querendo um alívio, e já não tem o que fazer. O que separa é muito grande. Ali já não há clamor, ali já não há invocação, ali já não há socorro, ali já não há conexão e nem Deus perto. Aí o versículo 7, meu Deus, esse versículo é forte demais. Ele diz assim, olha, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deus tem perdão para você nessa manhã, mas Ele diz assim, olha, deixe o ímpio o seu caminho. Vamos fazer a ideia que aqui é um caminho, e eu estou indo nesse caminho. Quando Deus fala, deixe o ímpio o seu caminho, Ele nem está dizendo para mudar a direção. Ele nem está dizendo para mudar a rota. Ele está dizendo para mudar o caminho. Ele está dizendo, deixe esse caminho, vai para outro. Aqui tem um caminho que o ímpio está seguindo. Aqui tem um caminho que ele está indo, e Deus está dizendo, deixe esse caminho e passe para outro caminho. Porque só existem dois, o largo e o estreito. E o largo é muito fácil, muito tranquilo, gostoso, facinho de caminhar, mas o fim dele é morte. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas que o final dele é morte. Tem caminhos que são bons na caminhada, mas no final não é bom o que você vai encontrar lá. Deus está te convidando nessa manhã, mude o caminho. Troque de caminho. Ah, mas tem um caminho que é tão estreito. O outro é tão apertadinho. A gente passa com luta, a gente passa chorando, a gente passa apertado, a gente passa esmagado, mas o final dele é vida eterna com Deus. O final desse caminho é vitória, o final desse caminho é vida, e é esse caminho que Deus tem para você. Escolha o caminho de Deus, escolha o caminho da verdade. Mas olha o que eu acho interessante, Ele não fala só do caminho. Ele fala, deixe o ímpio o seu caminho. Se eu falo de caminho, eu estou falando de uma ação, certo? Ele está caminhando, ele está praticando uma ação. Deus fala com ele, deixe o ímpio o seu caminho, mas o homem maligno os seus pensamentos, ou seja, os pensamentos maus. Mas são duas coisas diferentes, são. Porque Deus nos quer na totalidade. Não basta só deixar o caminho. Tem que deixar os maus pensamentos. O caminho fala de ação. Os pensamentos falam da intenção. Você não entendeu? Vou te explicar. O caminho fala da ação e os pensamentos da intenção. Tem muita gente com a ação correta, no caminho correto, com a intenção errada. Tem muita gente com a ação correta, agindo às vezes da forma correta, andando no caminho correto, mas com a intenção e com a motivação errada. Deus está dizendo, largue esses pensamentos malignos. Mude esses pensamentos de mal. Porque Deus nos quer na totalidade, Dani. Ele quer santidade no nosso caminhar e quer santidade no nosso pensamento. Deus quer que a gente caminhe, mas Deus também quer que a gente pense. Não adianta a gente agir certo e pensar errado. Não adianta caminhar certo, mas estar maquinando, pensando, projetando, planejando coisas más. Está fazendo certo o quê? Qual é a motivação do fazer certo? As pessoas verem? Qual é a motivação de fazer o correto? Todo mundo aplaudir? Mas e o coração? Onde é que está? A intenção do coração qual é? Está no
no caminho certo para glorificar a Deus ou está no caminho certo para mostrar alguma coisa para alguém? Deus não te quer pela metade, Deus te quer por completo. Caminho certo, intenção certa. Muita gente fazendo coisa certa com motivação errada. E até para Deus. Faço para Deus, canto para Deus, oro para Deus, prego para Deus. Mas qual é a motivação de você fazer tudo isso que você faz? Qual é a intenção? Porque olha o que Deus está falando. Deixa o ímpio o caminho e o homem maligno os pensamentos. É ação e intenção. Tudo tem que ser para Deus. É forte, né? Deus tem perdão para você. Deus tem perdão para mim. Deus tem coisas novas para fazer na nossa vida. Deus está interessado na nossa totalidade. Aí o versículo 8, ele diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. É Ele quem está dizendo que não é. E aí ele ainda faz uma comparação. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E aí, gente, Deus está comparando os pensamentos dele e os nossos, olha isso, com o céu e a terra. Deus está dizendo assim: está vendo a terra aqui? Isso aqui são os pensamentos seus. Está vendo o céu? Está vendo isso aqui? São os meus pensamentos em relação a vocês. A distância entre os nossos pensamentos e os pensamentos de Deus são tão grandes que a gente precisa ter uma humildade intelectual. Ontem a Paula falou sobre humildade intelectual ou alguma coisa parecida, humildade espiritual. E hoje eu vou falar sobre humildade intelectual. A gente precisa ter uma humildade intelectual para entender que a gente nunca vai entender. Entendeu aí? A gente tem que ter uma humildade intelectual para entender que a gente nunca vai entender. É alto demais, é soberano demais, é elevado demais. A nossa capacidade intelectual é desse tamaninho para entendermos aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. É quase que inalcançável. Se não fosse pela fé, é contar estrela de manhã. Olha a comparação que Deus está fazendo. Ó, o meu está aqui, o seu está cá embaixo. E aí, a gente faz essa comparação em Jeremias 29:11, diz assim: porque eu bem sei os planos que eu tenho a respeito de vós, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperam. O fim que vocês esperam, o fim que vocês desejam, não está no nosso plano, está nos planos de Deus. Eu costumo dizer, não é errado, tá, gente? A gente até canta sobre os sonhos de Deus, né? Que os sonhos de Deus não vão morrer e tudo, mas eu costumo dizer que Deus não tem sonhos, que Deus tem planos. Porque para a gente sonhar, o que são sonhos? Sonhos é almejar alguma coisa que para nós é inalcançável. Existe alguma coisa inalcançável para Deus? Não. Então, sonhar acordado, né? Esse sonho de desejo e tal, Deus não tem esse tipo de sonho. O segundo tipo de sonho é sonhar dormindo mesmo. Estou dormindo e sonhei. Deus dorme? Deus dorme? Não. Então, Deus não sonha. Deus tem planos. Ele disse: porque eu bem sei. Os planos, não é sonhos. Nós sonhamos, Deus planeja. Nós sonhamos, Deus planeja. E os planos dele são melhores. Olha, eu me lembro agora, isso me fez lembrar de um jovem. Um jovem que tinha 30 anos. Ele tinha acabado de completar 30 anos. Um jovem judeu. E esse jovem, ele era de família
sacerdotal. Ele tinha uma linhagem sacerdotal. Ou seja, todo jovem de linhagem sacerdotal, ele era preparado para quando ele completasse 30 anos, ele fosse inserido no ministério sacerdotal. Era a idade que eles chamam de idade da maturidade. Então, o homem alcança a maturidade aos 30 anos e aí ele poderia começar a exercer o seu ministério sacerdotal. Esse jovem se preparou a vida inteira para ser sacerdote. Esse jovem ansiava aquilo há muito tempo. Não tem alguém que sonha fazer medicina e a vida inteira fica você médico, você médico, você médico, você médico? Era tipo isso que esse jovem estava vivendo. Porém, como eu falei com vocês, já havia um juízo de Deus sobre aquele povo, sobre a nação daquele jovem. E quando aquele jovem completa 30 anos de idade, o povo inimigo vem sobre esta nação e aquele jovem é levado cativo para a Babilônia, junto com o seu povo. E aí, o que acontece? Esse jovem tem todos os seus sonhos, todos os seus planos, todos os seus projetos frustrados. Aquilo que ele iria fazer, agora ele não era livre, ele era um prisioneiro. O templo que ele iria executar o seu ministério para o qual ele foi preparado a vida inteira, acabou de ser destruído. Foi levado ao chão, não existe mais templo para ele exercer ministério. Esse jovem agora está numa terra que não é a dele, que ele não conhece ninguém, que a cultura dele, a religião dele, nada dele é respeitado. Ou seja, toda a sua vida, todo o seu plano, todos os seus projetos no chão, na lama. E agora a dor consome a vida deste jovem. A dor consome aquele jovem no sentido de que agora tudo que eu sonhei a minha vida inteira não existe mais. Alguém já passou por isso? Alguém já passou por isso? Eu não sei se de repente você não está passando por isso agora. Só que tem uma coisa, a gente sonha, Deus planeja. Repete isso, a gente sonha, Deus planeja. A gente sonha, Deus planeja. Ezequiel desejou a vida inteira ser um sacerdote comum, natural, que ia no templo oferecer o sacrifício, que ia interceder pelo povo e tal, e tal. Esse era o sonho de Ezequiel. Mas o plano de Deus para Ezequiel não era esse. O plano de Deus para Ezequiel é: Ezequiel, agora você vai pegar essa dor, agora você vai pegar essa frustração, porque agora eu vou te levantar como profeta, como boca de Deus na terra, porque agora eu vou te levantar como alguém que vai profetizar sobre um povo ferido, sobre um povo humilhado, sobre um povo que está sofrendo. Agora, Ezequiel, você vai pegar essa dor, porque eu vou te usar para profetizar. Não é ser sacerdote, agora tu vai ser um profeta. Sonho frustrado, plano realizado. O sonho dele foi frustrado, sim ou não? Mas o plano de Deus foi cumprido. Ser profeta na terra de dores. Deixa eu te falar uma coisa. Não sei o que tem te frustrado. Não sei o que tem feito você ficar triste. Não sei o que tem feito você se sentir de repente humilhado. Mas Deus tem uma palavra para você nessa manhã. Deus está te dizendo: olha, você tem um sonho que foi frustrado, mas o meu plano para você permanece de pé. Você vai pegar essa dor, você vai pegar essa frustração, você vai pegar essa humilhação, porque com tudo isso que você está passando, o meu plano continua de pé. Com tudo isso que você está atravessando, eu vou te usar como boca de Deus na terra. Eu vou te usar para profetizar. A tua humilhação não é em vão, a tua dor não é em vão, teu sofrimento não é em vão. O plano de Deus continua de pé. Aleluia.
Glória a Deus. Diga comigo, Deus não erra. O sonho era um, o plano era outro. O que aconteceu? O plano. O sonho de Ezequiel, desse tamaninho. O plano de Deus, calma, filho, é algo maior do que isso. Deus está dizendo para você nessa manhã, calma, filho. Calma, filha. É algo maior do que isso. Você pode não conseguir enxergar agora, mas é algo maior do que isso. E aí, o verso 10 diz assim: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come. Dá uma pausa aqui. A chuva não cai em vão. A chuva cai porque ela tem algo para ser feito. A chuva cai porque ela tem uma terra para regar. Algo para fazer brotar, algo para fazer germinar, produzir. Nós sabemos o prejuízo enorme que é quando existe uma seca. Uma seca destrói plantações inteiras. Uma seca pode deixar nações sem comida na mesa. Uma seca pode deixar muita coisa sem produção, sem vida. Uma seca, falta de chuva. Então, a chuva ela tem um propósito, algo a realizar. E aí Deus continua: assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes vai fazer o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Deus compara a palavra lançada, a palavra liberada, como a chuva. Ele diz assim: olha, a palavra que é lançada não vai voltar para mim vazia, ou seja, não vai voltar do mesmo jeito. Se ela foi lançada, antes ela vai fazer o que eu a ordenei fazer, para depois retornar. A chuva rega, brota, faz germinar, dá pão ao faminto. A minha palavra é igual: faz germinar, rega, brota, dá pão ao faminto, traz restauração, traz vida, traz cura. A minha palavra, a palavra que sai da minha boca. E aí, ele diz para lançar essa palavra. A palavra de Deus não volta vazia. E eu já quero profetizar sobre a sua vida, que a palavra que está sendo liberada aqui nessa manhã, ela não vai voltar para Deus vazia. Porque é a palavra de Deus que está sendo lançada aqui. Sua vida vai florescer. Sua vida vai brotar. Sua vida vai frutificar. Não vai haver seca espiritual, porque você vai estar perto de Deus. Não vai haver seca ministerial, porque você vai exercer aquilo que Deus te chamou para fazer. Não vai haver seca emocional, porque os seus relacionamentos serão saudáveis. E não haverá seca financeira, porque haverá prosperidade. É a palavra liberada sobre você. Se você crê, levanta a sua mão e receba da parte do Senhor em nome de Jesus. 2 pontos importantes nesse texto. Primeiro, lance a palavra. Às vezes até quando se trata de evangelizar, às vezes a gente não fala com um coleguinha, né? Com um amigo do trabalho, da escola, da rua, o vizinho. Porque a gente fica assim: meu Deus, mas e se eu falar e não acontecer nada, né, Valéria? Se eu falar e não acontecer nada, o que vai ser, querido? A palavra de Deus não volta vazia. Ela vai fazer o que lhe apraz. Fala. A sua função é falar. O convencer é o Espírito Santo. O problema é que a gente não faz a nossa parte, porque a gente acha que a gente tem que fazer do Espírito Santo.
Tem uma história que conta que um cuidador de gado, né, ali, ele estava ali cuidando dos seus bois e tudo, e o boi dele veio e começou a cheirar ele, assim, todo carinhoso e tal com ele. E ele afastado do evangelho. E aí o boi cheirando ele e tudo, e não sei o que, e diz que naquele momento veio a palavra dele no coração, dizendo, palavra de Deus no coração dele, dizendo, o boi conhece o seu dono, mas o meu povo não me conhece. Diz que na hora ele lembrou do texto, meu Deus, o meu boi me conhece, o meu boi está aqui me cheirando, me lambendo, e eu estou afastado de Deus, eu tenho que correr para o meu Deus. A palavra foi plantada, germinou na hora? Não, mas uma hora, pá, pegou ele de jeito. A gente tem que fazer a nossa parte. Tudo que foi plantado, uma hora vai germinar. Essa é a função do Espírito Santo. Segundo ponto importante que eu vejo aqui, é que nós precisamos aprender como cristãos a profetizar e declarar a palavra. Porque olha só, Deus não tem compromisso com palavras quaisquer. Deus não tem compromisso com palavras de homens, mas Deus tem compromisso com a palavra dele. Aquilo que ele disse, aquilo que ele declarou, Deus tem compromisso, e ele mesmo disse, a minha palavra não voltará vazia. Então o que a gente faz? Bora profetizar a palavra! Entra na sua casa lá e diz, em todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Começa a profetizar. Sobre a minha tenda não vale encantamento, porque o Senhor declarou. Começa a profetizar. Se eu obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Comece a profetizar. Sobre a minha tenda não vale encantamento. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir todas as minhas necessidades. Começa a profetizar em nome de Jesus. Profetiza a palavra, profetiza a palavra, profetiza a vida, porque ela não vai voltar vazia. Glória a Deus. Ela não vai voltar vazia. Nós chegamos no versículo 12. Porque com alegria saireis. Como eu perguntei no início, saireis de onde? Para o caso do povo de Israel, sairiam da Babilônia, de onde eles estavam prisioneiros. Com alegria saireis da Babilônia, e em paz sereis guiados para onde? Para Jerusalém, de volta para casa, de volta para o seu povo, de volta para a sua cultura, de volta para a sua gente, de volta para o seu templo, de volta para onde você nunca deveria ter saído, de volta. Para onde? Para Jerusalém, para casa, para o centro da vontade de Deus. A gente sabe que o retorno do povo de Babilônia para Jerusalém não foi um retorno fácil. Foi um retorno que aconteceu em 3 etapas. A primeira etapa com Zorobabel, a segunda etapa com Esdras e a terceira etapa com Neemias. Foram retornos difíceis. Foram retornos com desafios. Eles precisavam de autorizações dos reis. Eles foram afrontados por cidades vizinhas. Eles foram afrontados, tentaram distrair, por exemplo, Neemias com coisas. Vem tomar um cafezinho com a gente, Neemias. Estamos aqui para isso. Neemias, estou muito ocupado fazendo uma obra para me distrair. Não volto, não. Não vou, não. Esse negócio de cafezinho sem propósito, vou, não. Estou muito ocupado com a obra de Deus para essas coisas. E aí, o que aconteceu aqui? Olha, eles foram guiados com paz. Eu não estou dizendo para você, não vou ser hipócrita, dizer para você que a sua caminhada vai ser um mar de rosas. Que a sua caminhada vai ser uma caminhada sem desafios. Que a sua caminhada vai ser uma caminhada sem momentos difíceis. O que eu estou dizendo para você é que mesmo que a sua caminhada seja difícil, haverá um Deus que te guiará em paz. Haverá um Deus que te guiará em paz até você chegar no propósito. Haverá um Deus. E aí, fisicamente falando, né? No âmbito territorial falando,
Isaías está dizendo para eles assim: olha, vocês vão ter uma alegria tão grande. Vocês estão sofrendo, humilhados, rejeitados, mas a alegria que vai vir depois disso será tão grande que vocês não conseguem mensurar, que vocês não conseguem imaginar. E aí ele diz: olha, os campos baterão palmas, os campos cantarão cânticos e as árvores baterão palmas quando Deus livrar vocês do cativeiro. Haverá uma expressão maior de alegria. Só que esse versículo, ele também tem uma visão escatológica. Presta atenção. Nós também somos estrangeiros em terra estranha. A nossa nação não é aqui. Nós não somos de Babilônia. Essa não é a nossa cultura. Não, não é. Nós não estamos na nossa originalidade porque ela foi perdida pelo pecado. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. Mas aí vem uma palavra profética de Isaías dizendo: mas olha, com alegria saireis e em paz sereis guiados. Para onde? Para Nova Jerusalém. Glória a Deus. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Ei, deixa eu te falar, nós também vamos voltar para casa. Quem quer voltar para casa? Quem quer voltar para casa? Ó. Ele diz assim: olha, calma, Babilônia vai passar. Calma, Babilônia vai cair e vocês voltarão para casa. E vocês voltarão para Jerusalém. E vocês serão guiados. Ei, tem um Deus que te guia. Tem um Deus que guia os seus passos. Tem o Espírito Santo que está guiando a sua caminhada até que você chegue a Nova Jerusalém. Até que você chegue ao seu destino final. Aleluia! E aí, essa expressão de alegria não é só nossa, não é só da igreja. É uma expressão de alegria da natureza. Você consegue imaginar a igreja entrando no céu? Você consegue imaginar você com seu corpo glorificado? Já não há pecado, já não há dor, já não há ausência, já não há escassez, já não há perigo, já não há mais nada, só a glória de Deus. E aí você imagina você entrando no céu, a natureza canta, oh, os montes cantam, acabou, acabou, acabou. As árvores batem palmas, porque a natureza adora Jesus, juntamente com a igreja nesse dia glorioso, porque a natureza se prostra diante da grandeza desse Deus. Aleluia! Não haverá mais dor, oh, não haverá mais tristeza, não haverá mais frustração, não haverá mais traição, não haverá mais, não haverá. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Se você não lembrar de nada que eu te disse nessa manhã, lembre-se assim: eu tenho um Deus que está me guiando para Nova Jerusalém. Se você não se lembrar de nada que eu preguei nessa manhã, lembre-se disso: eu tenho um Deus que está me guiando em paz para Nova Jerusalém. E eu sei que eu vou chegar e nada vai me parar. Ele nos promete uma restauração total, uma renovação total. E o versículo 13 finaliza assim: em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome e por sinal
eterno, que nunca se apagará. O espinheiro e a sarça simbolizam sequidão, simbolizam falta, simbolizam escassez. Mas o Senhor está dizendo: será substituída pela faia e pela murta. Deus está te dizendo na manhã: será substituído. Será substituído. Esse não é o seu fim. Ei, Babilônia não é o teu fim. Ei, deixa eu te falar, a frustração não é o teu fim. Deixa eu te dizer, a dor não é o teu fim. Há uma vitória para nós. Há um tempo de restauração. No lugar do espinheiro haverá renovação. Corpo glorificado. A Bíblia diz que nós andaremos em ruas de ouro. A Bíblia diz que terá mar de cristal. Isso tudo é muito bom, mas eu quero te dizer uma coisa: a maior recompensa do crente não é o céu. Que isso, pastora? É. A maior recompensa do crente é quem vai estar no céu. A maior recompensa do cristão, a nossa maior recompensa, é podermos estar frente a frente com Ele. A maior recompensa do cristão é poder tocar e sentir as feridas que Ele levou por mim e por você, para que nós fôssemos salvos e resgatados. Essa é a nossa maior recompensa. Nós dizemos e cantamos que temos saudades do céu. Saudade de um lugar que teoricamente nós nunca fomos. Saudade de um lugar que teoricamente nunca pisamos. Mas nós temos saudades porque nós somos de lá. Nós temos saudades porque o sopro de Deus que veio sobre nós veio de lá. Então a gente tem saudade de casa. Deixa eu te falar, querido, não importa o que você esteja vivendo em Babilônia, não importa o que você esteja passando, há uma palavra de restauração para você. E ainda mesmo antes de irmos para a eternidade com Cristo, o Senhor tem uma palavra de restauração e de bênção para você. Vai florescer, vai produzir, vai brotar, vai dar fruto em nome de Jesus. Eu quero profetizar pela última vez, porque eu disse que hoje seria um dia de profetizar. Se você acredita, levanta a sua mão. Eu quero profetizar que ninguém vai parar no caminho. Eu quero profetizar que o ano de 2026 vai ser um ano de caminhada leve, um ano de caminhada, porque nós temos um Deus que nos guia em paz. Eu quero profetizar que haverá rega, que haverá broto, que haverá prosperidade, que haverá frutos. E eu quero profetizar que na minha e na sua vida os montes cantarão